Eu tenho a satisfação de receber aqui o Delcio Broliato. Aliás, todas as quintas-feiras ele está conosco neste horário, educador físico e fisiologista, nesse quadro Reprogramação Metabólica. Quer emagrecer com saúde? Está lutando contra a balança? Ou quer ganhar um pouco de peso, massa magra? A gente tem conversado sobre esse tema, sobre reprogramação metabólica, sobre esse método que tem transformado a vida de muitas pessoas. E hoje nós temos a satisfação de, além de ter a presença do Delcio, também da doutora Fernanda Heringer, para a gente falar sobre assuntos correlacionados. Delcio, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação estar com vocês e hoje com uma convidada para complementar um pouquinho do que a gente tem falado tanto da reprogramação metabólica, né? Voltado para a saúde, cuidados, né? Que acaba se complementando algumas atividades da área da saúde, então nada mais justo que trazer mais profissionais para fortalecer mais ainda. A doutora Fernanda faz parte da equipe? Faz parte da equipe. Doutora Fernanda, muito obrigado, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, poder conversar e mostrar para todas as pessoas que têm interesse em melhorar tanto a parte corporal quanto a facial, que elas caminham juntas, né? Harmonização facial. Isso mesmo. A pessoa, muitas têm feito, mas aquelas que perdem peso, a harmonização, aí cai como uma luva, ajuda, é isso? Ajuda bastante. Na verdade, todo mundo quer se sentir sempre bonita, né? Quer ficar mais linda. E o complemento nosso é esse. Se a pessoa emagrece de forma errada, fazendo esses jejuns intermitentes ou forçando o emagrecimento, aparecem sinais de flacidez que acabam sendo mais difíceis de tratar e os procedimentos estéticos acabam, às vezes, durando menos, né? Então, quando a gente tem uma forma de emagrecimento qualificada, nós conseguimos ter uma flacidez menor e depois manter esses tratamentos de uma forma que ela tenha que fazer as manutenções, mas com menos frequência. É isso, Delcio. O caminho é por aí? É por aí, Roberto. Quando nós falamos da reprogramação metabólica, nós falamos sempre que é um método que a pessoa não passa fome e o que vai fazer emagrecer é o exercício na via lipolítica, ou seja, a caminhada controlando a frequência para fazer o músculo utilizar a gordura como fonte de energia. E quando nós fizemos uma dieta restritiva, com déficit calórico, ou um jejum prolongado, seja com orientação ou não, nós vamos forçar o nosso corpo a utilizar a gordura sim, só que ele manda ficar lento o metabolismo e a gente perde massa magra junto. Então é isso que acontece, aumenta a flacidez, acelera o processo de envelhecimento e vem o efeito sanfona. Então quando a pessoa faz a reprogramação, ela emagrece lá 8, 10, 15 quilos em 45 a 60 dias, ela não vai aumentar essa flacidez, ela aumenta a massa magra. E quando a doutora Fernanda faz o complemento, que é a parte facial, que às vezes a pessoa precisa, ela quer buscar mais resultado ainda, facilita mais e prolonga mais ainda o resultado. Ou seja, a pessoa tem mais tempo de resultado e ela faz um investimento até muitas vezes menor, porque não vai ser tão frequente. Então, a gente costuma brincar, né? Como se fosse um acabamento mais fácil. É mais saudável, é mais fácil manter o peso e não vai ficar fazendo aquele efeito sanfona. Então, o resultado facial da parte da harmonização é bem melhor. No mês passado, você trouxe aqui uma senhora, o nome dela? Neide. Neide. E eu pude observar no WhatsApp aqui da CBN, naquele dia e durante a tarde também, várias manifestações, as pessoas ficaram impressionadas, Delcio, porque ela disse aqui que em determinado momento ela não queria mais nem comer, assim, quer dizer, dentro daquele horário que é estabelecido, porque ela se sentia cheia. Saciada. Mas ela dizia assim, não, eu preciso. Quer dizer, e perdeu quantos quilos? Quando ela veio da entrevista, tinha feito em torno de 60 dias, ela já tinha teoricamente terminado o acompanhamento, né? Já estava de alta, ela tinha eliminado mais de 17 quilos em menos de 60 dias. Eliminado mais de 17. Esse é o termo, eliminado. Eliminado. Não é para falar perder? Perder já tem eliminar. estudos. Isso, tem estudos que mostram, dentro da psicologia, da área do nosso estudo da mente, né? Que tudo que você fala que perdeu, o cérebro ele vai procurar buscar. É inconsciente. E o próprio sistema, o próprio cérebro, quando você perde muita gordura, ele armazenou por qual motivo? Para sobrevivência. Tudo que sobra de energia, ele manda para lá como sobrevivência. E o que ele faz? Ele tenta armazenar novamente. Porque ele entende que tem escassez, está faltando, e não pode zerar a gordura. A gordura é essencial para a sobrevivência. Só que se estiver em excesso, ela complica um pouquinho a nossa saúde. Coloca em risco, né? E um fato bem legal que tocou no assunto da dona Neide, que ela falou ao vivo aqui na entrevista, que a meta dela era baixar de 80 quilos, né? E ela começou com mais de 100. E quando ela chegasse a 78 quilos ou 80 quilos, eu não lembro agora o peso exato, ela mandaria mensagem para mim falar que atingiu a meta. E esses dias ela mandou, era 80 quilos, ela mandou, já estava com 78.
Então ela mandou: Delson, conforme prometido, quando eu baixasse os 80 eu mandaria o peso e eu tinha esquecido. Mas já cheguei a 78. Aí na semana passada eu mandei mensagem perguntando de suporte, né? Como que ela estava. Muito bem, mais uma vez ela agradeceu os resultados. Ou seja, ela não vai deixar voltar mais aquele quadro. Dormir mal, levantar cansada, indisposição, dores que ela tinha bastante, que ela relatou aqui também. Né? E já ultrapassou mais de 20 quilos de gordura excedente. Então é sensacional. E rejuvenesceu também. Então é um caso que a gente fala bastante com a Fernanda, né? É o porquê que ela rejuvenesceu, porque ela não perdeu massa magra. Então, uma pessoa que, se ela for fazer um tratamento facial, o resultado vai ser fantástico. Melhor ainda do que se não tivesse feito a reprogramação. E esse método acelera o metabolismo. Nós precisamos ter um metabolismo que faça a queima, é isso? E com o tempo, o nosso metabolismo ele fica lento. Fica lento. A idade dela mesmo? 68 anos. Mesmo 68 com essa anos. idade de quase 70 anos, com a reprogramação metabólica, o metabolismo dela acelerou, ela continuou se alimentando, agora de forma adequada, com uma alimentação adequada, né? Quer dizer, ela não deixou de se alimentar, perdeu peso, a pele ficou legal, tudo ficou ajustado. Isso. Quando ela faz a alimentação fracionada, o organismo dela entende que tem energia, não está faltando. Então o cérebro não manda ficar lento, ele pode gastar e pode consumir energia, então não tem economia de energia. Quando a pessoa pula a refeição ou come menos que deveria, ela coloca em risco, muitas vezes o tratamento que a doutora Fernanda está fazendo, ou um outro profissional, ela baixa a imunidade, ela baixa a resistência, ela aumenta o processo inflamatório e o corpo dela faz o quê? O cérebro como sobrevivência de um ser, né, que precisa de combustível. Ele fala: gaste pouca energia a partir de agora porque está faltando. Não é momento de aumentar o consumo. E na reprogramação, quando você coloca alimentação suficiente, você consegue queimar gordura com facilidade, porque ele entende que não precisa manter tanta gordura lá porque não está faltando alimento. Então a pessoa recupera sim a massa magra e daí não tem efeito sanfona, ela mantém com mais facilidade o peso. Jairo, muito obrigado por estar nos acompanhando também. Já pediu aqui o contato. O Celso nos acompanhando, o Ricardo, quem mais está ligado aqui? O Jean, o Mauro, a Silvia. Daqui a pouco nós vamos passar mais informações sobre como vocês fazem para chegar até o Delson Broliato, até essa equipe. Fernanda, nos fale um pouco mais também a respeito do teu trabalho e algumas experiências, nos conte. Sim, então o meu trabalho ele é voltado mais para a parte facial e nós trabalhamos juntos, né, eu e o Delson, justamente para isso, né, para a gente conseguir fazer com que a pessoa consiga conquistar a autoestima novamente. Então, depois que a gente consegue ter esse conjunto do corpo e a face bem, as pessoas veem como é importante ter essa qualidade de saúde na alimentação, manter os procedimentos estéticos ali em dia, porque ela sempre vai estar buscando, né, pela sua melhoria, porque uma pessoa, depois que ela consegue chegar no peso ideal e ver como consegue se manter jovem, mas sem sofrer aquelas modificações extremas, ela não quer mais voltar a ser como ela era antes, né? E hoje existem muitos tratamentos que a gente consegue fazer a pessoa voltar a ter a firmeza da pele, sem ter modificações, conseguimos suavizar expressões, melhorar os contornos da face, sem que a pessoa perca a sua naturalidade, que isso é uma coisa muito importante, né? Infelizmente, a gente vê muitas pessoas sofrendo modificações extremas devido a alguns procedimentos e nós temos em busca sempre a qualidade dos procedimentos com essa naturalidade, para que a pessoa sempre esteja no seu melhor ali, na sua melhor versão, eu sempre falo, né? A Lisiane diz aqui: muito bom ouvir essa mensagem, só que gostaria de saber se na prática funciona inicialmente, com o tempo não volta tudo? Aliás, essa é uma das principais dúvidas, Delson. As pessoas até entendem e aceitam essa questão da eliminação, de eliminar peso através da reprogramação metabólica, mas algumas elas têm preocupação, como outros tratamentos, como outros métodos, de que com o passar do tempo volta. A pessoa acaba voltando a ter algumas até ficam mais obesas ainda. Quando você faz um método de emagrecimento, que você perde massa magra, Roberto, você deixa lento o metabolismo, né? Porque o tecido muscular é onde armazena energia. Então, se eu diminuir o tamanho do reservatório, vai sobrar energia com mais facilidade. Quando sobra energia, através da alimentação, vai depositar em forma de gordura. Tudo que sobra vai ser depositado. Então, na reprogramação, não é essa perca de massa magra. Pelo contrário, nós recuperamos um pouquinho esse tecido muscular,
Por isso que as pessoas melhoram a produção de GH, testosterona, melhora a disposição e rejuvenesce também. Mas com relação à manutenção, essa é uma preocupação que as pessoas terminam o processo de reprogramação e sempre perguntam, e agora? Tem medo de soltar a gente, e nós damos alta em 60 dias, fala assim, segue a tua vida, tu aprendeu um método para a tua vida. Um caso bem legal para provar isso aí do resultado é que na segunda-feira à tarde eu atendi 2 pessoas de fora o pessoal daqui da região. Uma que mora na Angola, na África, e a outra que mora na Itália. E essas 2 pessoas foram indicadas pela mesma pessoa que fez lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Essa pessoa de Minas Gerais foi há 2 anos cliente nossa. Então, se uma cliente há 2 anos atrás está indicando pessoas ainda para fazer a reprogramação, significa que o sucesso do resultado se mantém. Agora, nós temos clientes que 2 anos depois, 1 ano depois, volta a ganhar peso porque parou o treinamento, não está cuidando da alimentação por algum motivo. Ou, às vezes é uma questão de saúde, às vezes fez uma cirurgia, teve que ficar em repouso, está tudo certo. O que ela faz quando ela pode? Ela retoma o método. Porque a minha função como educador físico é ensinar uma metodologia, ensinar um passo a passo. E é isso que nós vamos fazer para o nosso cliente. Eu sempre analiso e faço um comparativo com a vida profissional. Se você está fazendo alguma coisa na vida profissional e está tendo resultado, se você para, você perde o resultado. O que você faz logo? Retoma os hábitos saudáveis na tua profissão. E na nossa saúde não é diferente, então é isso que nós vamos ensinar. E o cliente, quando ele começa a dormir melhor, ele emagrece lá 10, 15, 20 quilos, ele melhora a disposição, diminui a dor, ele não vai querer voltar a esse quadro mais. Então é muito mais fácil tornar um estilo de vida. Josué nos acompanhando, é taxista, muito obrigado. A Ana também registrando aqui. A Silvana, que tem uma observação. Esse método, ele é utilizado... A pessoa, por exemplo, que tem doenças, uma pessoa com diabetes, ela coloca aqui, ou com uso de remédio contínuo, pode passar por esse processo de reprogramação metabólica? Tem alguma restrição, Nelson? Roberto, eu falo assim que essas pessoas não só podem, como devem passar por uma reprogramação metabólica, né? Ontem, até em conversa com uma cliente, ela perguntou se ela teria condições de tirar o excesso de medicamento que ela estava tomando. Eu não posso prometer quais medicamentos que ela vai conseguir retirar e quando. Mas a partir do momento que a gente faz a reprogramação, tira a sobrecarga do pâncreas, volta a produzir insulina. Às vezes a pessoa está usando insulina 2, 3 vezes ao dia, ela consegue retirar com o tempo. Mas tudo isso ela vai passar por alguns exames depois da reprogramação, ela continua com a medicação, volta ao profissional que fez a prescrição da medicação, ao médico dela, e daí esse profissional vai avaliar os exames e ele vai fazer a retirada de alguns com certeza. Então hoje nós temos um caso bem legal, daqui da região oeste aqui, de um senhor de próximos 70 anos também, que ele tomava 16 remédios. E hoje ele está tomando só 3. Ele eliminou 12,5 kg de gordura. Foi o emagrecimento também, mas reprogramou todo o metabolismo dele. Então a parte metabólica ficou melhor, ele está dormindo melhor, ele não precisa de medicamento para dormir, não precisa de medicamento para acordar, não precisa de medicamento para dar disposição, não está tomando medicamento para dor. Hoje ele toma só 3 medicamentos que são de uso contínuo. Então ele retirou 13, mas após os exames e voltar ao médico dele também. E Pode falar. E hoje, com a parceria lá na clínica, onde a gente atende junto com a doutora Fernanda, nós temos vários pacientes que estão fazendo trabalho em conjunto. Então a gente consegue potencializar mais ainda. Então hoje eu falo, a área da saúde, quando você traz parceiros, a gente consegue ter muito mais resultado. Eu costumo falar que mesmo na nossa profissão, sozinho, talvez eu ande mais rápido. Mas quando tenho mais pessoas auxiliando, em algum momento, quando eu não souber qual que é a direção, vai ter alguém para auxiliar. E essa é a função também nossa como profissionais na reprogramação. Então o nosso cliente vai ser o ponto principal, vai ser o centro. E vai ter uma equipe lado a lado dele, ajudando e dando suporte diariamente, mesmo que seja de forma online, independente da distância. O Mauri de Céu Azul, obrigado, ele diz aqui, e o doutor aí, segue esse método também ou ele só ensina? Só lembrando que nós estamos conversando com o Delcio Broliato, ele é educador físico e fisiologista. Quando ele fala doutor, pode ser até que seja doutor, eu não sei se tem doutorado, o título, né? Mas ele faz referência a médico. Não, você não é médico, é fisiologista sou educador físico. E educador físico. Educador físico. E ele quer saber se você segue esse método também ou se só ensina. Exemplo, o que é o método da reprogramação metabólica com relação à alimentação? Fracionar a alimentação, isso a gente faz. Em alguns horários, às vezes por falta de organização, você pula uma refeição, só que eu já sei que o metabolismo fica lento. E se eu sabotar uma refeição, ele vai armazenar gordura. Então toda vez que sobrar energia, vai armazenar. Isso é para todas as pessoas. Então, quando eu não pulo refeição, o meu corpo entende que pode consumir energia e ele não armazena com facilidade. Se eu abusar, ele vai armazenar igual todas as pessoas, assim como o cliente. Para mim, não vai ser diferente. E qual que é o exercício durante o tratamento? Só exercício aeróbio. Então, hoje, o que eu tenho feito? Eu faço musculação umas 3 vezes na semana, 1 ou 2 vezes por semana eu jogo pádel, e o treinamento aeróbio, quando eu faço na frequência certa.
Então, se eu precisar eliminar peso rápido, eu vou cortar o paddle, que é um exercício de alta intensidade, é competição, e eu vou retirar a musculação, porque é um exercício também que vai trabalhar na via glicolítica, vai utilizar a glicose e não gordura. Então, o que eu faço com o cliente quando ele procura? Precisa perder peso e ele está fazendo a mesma atividade que eu. Retira a musculação por uns 15 a 30 dias, retira um jogo, competição, seja tênis, pádel, futebol, para durante 15 a 30 dias, dependendo do perfil, e volta só para o treinamento aeróbico, e dele a gente tem como fazer controle de frequência. Então, quando eu preciso enxugar, baixar peso rápido, eu volto só para o treinamento aeróbico. O que é o treinamento aeróbico para as pessoas entenderem, no caso desse senhor? É o exercício de esteira, uma caminhada, uma bicicleta ergométrica, que você faz de forma contínua e consegue manter a frequência cardíaca. Agora, quando eu preciso de hipertrofia, definição, fortalecimento, eu vou para o exercício muscular. Fortalecimento, vou para musculação. Exercício com pesos, né? São exercícios resistidos. Daí eu vou para a via glicolítica. Daí eu saí do método da reprogramação metabólica. Mas a gente costuma falar que esses exercícios são mais exercícios para manutenção, daí para outros objetivos. Jaqueline de Bemba nos acompanhando, a Juliana de Cascavel, ela tem uma pergunta aqui para a doutora Fernanda. Ela diz o seguinte: caso a pessoa elimine o peso, elimine gordura, e aí forma papas, ela quer dizer que ali no pescoço, né, a sobra de pele, a harmonização restaura isso, recupera isso, ou tem que fazer uma plástica? Todas as pacientes precisam passar por uma avaliação, mas hoje nós temos tecnologias com equipamentos e temos também os bioestimuladores de colágeno que fazem o corpo voltar a produzir colágeno e aí a pele começa a ficar mais firme. Eu sempre falo que não existe nenhum milagre, né? A gente tem que ir sempre fazendo o tratamento adequado para cada pessoa. Por isso a avaliação ela é sempre essencial. Mas existe sim como conseguir reconstituir essa parte na maioria dos casos. Casos cirúrgicos são muito extremos, então a gente consegue tratar sim. Eu sempre posto bastante fotos lá no meu Instagram, então é possível acompanhar esses tratamentos e ver que realmente funciona. E você falou algo realmente muito interessante, que a gente precisa realmente trabalhar com muita clareza e transparência. Não existe milagre. Aliás, até existe milagre para quem acredita, né? Mas não nesse contexto aqui. Sim. E a idade chega para todo mundo. E chega um momento que a pele ela vai ficar flácida, né? As nossas peças elas ficam gastas. E chega um momento que a gente morre, a gente desaparece desse plano. Isso é normal. Não é? Nesse contexto que não existiria o milagre. Agora, a pessoa pode ficar da melhor maneira possível, de acordo com a idade. É isso? Sim, na verdade a gente sempre recomenda o preventivo, né? A prevenção das marcações é essencial, tanto para rejuvenescimento facial, flacidez. Então, não espere ficar tudo flácido para começar a tratar. Comece a prevenir antes. Ah, mas eu não tive condições na minha vida de ir buscar esse tipo de tratamento antes. Então, vamos reconstituir, rejuvenescer essa pele para daí manter novamente. E é um tratamento contínuo, né? A gente sempre tem que estar em busca de fazer as manutenções, senão realmente vai chegar um momento que vai voltar a ser como era antes, né? Vai começar a envelhecer, vai aparecer as marcações do tempo, mas é possível sempre se manter bem, sim. E com os avanços todos na medicina, com os cuidados, com a reprogramação metabólica, dá para passar dos 100 anos, não dá, Delcio? Você já está nesse plano aí, nesse projeto? Costumo falar assim, Roberto, enquanto eu estiver nessa face aqui na Terra aqui, com qualidade, que me mantenha por aqui. Então, quando a gente fala em saúde, em busca de, seja o lado estético, seja, né, o tratamento, independente da área, buscar a sua melhor versão nas condições que você tem, né? E se você precisa chegar a algum resultado, algum objetivo maior, o que eu preciso fazer para chegar? Quais são os profissionais que vão me conduzir para esse sucesso? De forma segura. Então, é possível sim chegar a 90, 100 anos com qualidade. Se não tiver nada que atrapalhe nesse período aí, se você tiver uma alimentação boa, tiver uma atividade regular, não precisa ser intensa, e não correr riscos, tá tudo certo, né? Então, a gente vê aí pessoas aí, quando fala qual que é o segredo do envelhecimento com qualidade? O que as pessoas normalmente falam com palavras diferentes? Evitar o estresse. E quando fala de estresse, gordura excedente é estresse. Se a pessoa acelerou o processo de envelhecimento, olha no espelho, se incomoda, ela se estressa. Então tem método para melhorar isso aí. Se ela estiver colocando alimentos industrializados em excesso de álcool, excesso de gordura, vai estressar, vai inflamar o corpo. Então não é só o estresse externo, é o estresse do próprio organismo, quando você coloca em condições que coloquem ele em risco. Então dá para reprogramar, dá para desinflamar, dá para melhorar a qualidade de vida e buscar uma longevidade com qualidade, né?
Nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo. Vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo. Nosso tempo acabou. Agradecemos a participação dos ouvintes e muitos deles gostariam de ter informações sobre como encontram vocês nas redes sociais, no Instagram. Qual é o caminho? Bom, o meu Instagram, então, ele está abreviado, doutora, DRA_Fernanda Heringer. Muito bem. E o Delson? O meu Instagram é Delson, com N, né? _ Brogliato. Ou pelo telefone 45 999 12 40 27. Então não há restrição, a pessoa vai fazer lá, tem um primeiro contato. Eu sei que você esteve na Europa recentemente, essa reprogramação metabólica tem chamado a atenção não só aqui no Brasil, mas do mundo, de pessoas de várias partes do mundo, e você faz o atendimento também online. Faço, Roberto. Tem dias, inclusive, que nem na segunda-feira eu atendi uma pessoa presencial só, o restante tudo online. E são pessoas de outros países, inclusive, na segunda que fizeram. Como que eles ficam sabendo? Uma pessoa faz o tratamento, às vezes, aqui no Brasil, faz uma viagem ou conhece alguém que vai passando, é o boca a boca. Então, a pessoa fica sabendo que tem uma maneira de emagrecer de forma saudável. Só que sempre a pergunta e o medo fala assim, será que eu consigo? Se uma criança de 9 anos conseguiu fazer. Se uma pessoa de 68 anos eliminou 17 quilos em 60 dias, conseguiu. Se uma pessoa conseguiu eliminar 36 quilos em 90 dias com prótese total de quadril, com limitação de caminhada. Então é possível, basta a pessoa dar o primeiro passo e realmente ter interesse de mudar esse quadro. A gente consegue ajudar. Gelson, muito obrigado pela participação e até a próxima quinta-feira. Agradeço mais uma vez a oportunidade e obrigado pela presença aí da doutora Fernanda. Tirou um tempinho do consultório para vir auxiliar e falar um pouquinho do trabalho em parceria. Doutora Fernanda, muito obrigado Muito também por estar obrigada. conosco. Agradeço a oportunidade por estar aqui com vocês.